Bom dia, a paz do Senhor para todos vocês, meus amigos. Quero gravar aqui mais um vídeo falando aqui a terceira parte, né, do sábado, né? A gente estamos fazendo aí uma pesquisa, uma análise sobre o sábado, né? Eu estou na terceira parte. Se você não assistiu a primeira e a segunda parte, é importantíssimo você assistir, né, a primeira parte, né, a introdução, né? É importante a gente compreender, porque tá tudo ligadinho, né? Você vai pegar o carro andando aqui na terceira parte, você não vai ter muita revelação, ok? Eu quero aqui, antes da gente entrar, eu quero meditar aqui no capítulo 2 de Efésios, né? Se der, eu quero falar um pouquinho de Colossenses 2 também, né? Capítulo 2 de Colossenses. Eu quero ler Gálatas com você, quero ler Hebreus. Então, de repente, talvez eu vou ter que fazer em duas partes, né? Porque tem muita coisa para ser falado. E também eu quero dizer para você que não conhece as duas casas de Israel. Se você não conhece as duas casas de Israel, eu quero repetir, eu tenho falado isso nos vídeos, nas frases que eu posto no Face. Você precisa conhecer as duas casas de Israel. Você precisa conhecer as festas que Deus deixou estabelecidas ali, né? Porque nas festas, foram festas, né, que Deus instituiu, né? Quis desenhar, né? Deus configurou, veja que eu vou falar para você. Deus configurou nas 7 festas ali da lei, né, que foi dada ali através de Moisés, todo o evangelho, vamos falar assim, né? Então, se você quer compreender o Novo Testamento, se você quer compreender as parábolas de Jesus, se você quer compreender o Apocalipse, se você quer compreender as profecias, você precisa compreender, você precisa ter um entendimento das festas, né? Você precisa conhecer as duas casas, porque está tudo ligado, né? Deus deixou ali um desenho para a gente. Quando você medita lá, você entra aqui no Novo Testamento, você fica maravilhado, né? Porque traz luz, né? Então você precisa conhecer as duas casas de Israel, ok? Eu vou enfatizar isso muito, porque eu quero que você conheça, eu quero que você entenda, eu quero que você receba a mesma coisa que eu estou recebendo, né? Eu quero que você saiba, eu não fiz nenhum curso de teologia, eu não fiz nenhum curso aí extra, né, por fora, para poder estar falando para você disso. Isso eu encontrei, né, lendo, estudando a palavra, né? Então eu quero que aconteça isso com você, né? Que a partir do momento em que você compreender o mistério das duas casas de Israel, né, Deus vai acrescentar muita coisa na tua vida, eu tenho certeza, você não vai se arrepender. Pelo contrário, você vai ficar igual eu, vai ficar eufórico, vai ficar animado, você vai ficar, né, querendo falar para outras pessoas, né? Você precisa conhecer, é algo assim fantástico dentro das escrituras que por muito tempo ficaram escondidas, né? Infelizmente, eu não sei porque foi Deus que quis que ficasse escondido e agora no fim dos tempos ele quer revelar, né? Até porque Pedro está falando lá em Atos 3:21, que é no final dos últimos dias, né? Todas as coisas vão ser restauradas, né? Inclusive a palavra, né? Daniel fala, né, que o conhecimento nos últimos dias, né, iriam aumentar de uma forma poderosa, né? Então a gente vê que a palavra está sendo restaurada, ok? Então eu quero começar aqui em Efésios 2, a partir do verso 11, ok? Então vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que outra hora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que não, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Esse verso 11 aqui está falando das duas casas de Israel, aliás, Efésios inteiro está falando das duas casas de Israel, né? Está falando o quê? Vocês gentios, né? Lembrai-vos que em outra hora, em outro tempo, e Efésios está ligado com Oséias, profeta Oséias, e Ezequiel. Isaías também tem um pouquinho aqui, um pouquinho de Isaías aqui, que o apóstolo Paulo tirou, né? Mas no caso aqui, ó, nesse verso 11 aqui está falando, ó, mais precisamente de Oséias, que as 10 tribos foram dispersas, espalhadas pelas nações, se misturou com os samaritanos, né, com as outras nações ao redor, claro, e então as 10 tribos perderam a identidade de israelitas e passaram a ser chamadas de gentios. E isso eu não estou falando de mim, não, eu estou falando que está nos profetas. Isso que eu estou falando está nos profetas. Eles foram espalhados, perderam a identidade e passaram a ser chamados de gentios. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, em outras cartas ali. Agora eu me dirijo em vocês, a gentios, né, no caso. Claro que nós também somos chamados de gentios, porque nós, né, fomos enxertados, né, somos oliveira, ok? Fomos enxertados juntamente com as 10 tribos, ok? Então essa parte aqui da carta de Efésios está direcionada para as 10 tribos, que é a casa de Israel, que é a igreja de hoje. Uma boa parte compõe a igreja de hoje, eu tenho falado isso em outros vídeos.
Olha o verso 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da casa de Israel e estranho às alianças, né? Ó, falando de duas alianças. Aliança da promessa. Não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, olha aí, lembra que eu falei que eles foram espalhados? Estavam longe. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só povo, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Vou parar aqui um pouquinho. Aí você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver duas casas de Israel com o sábado? Já já que você vai entender. Tá ligadíssimo, tá ligadíssimo. Tá ligadíssimo, já que eu explico melhor isso. Então veja que ele falou aqui, ó, de dois povos, destruindo a separação de dois... a inimizade que havia entre os dois quem? A casa de Israel e a casa de Judá, que era um brigueiro só. A inveja, né? Isaías 11 fala disso. Ezequiel 37, a partir do 15, está falando lá também, né? Que os dois, né? Casa de Israel e casa de Judá. Olha Ezequiel, pega as duas varas aí que esteve na mão de Efraim e na mão da casa de Judá. Pega as duas e une uma só, numa só vara na sua mão. Porque nos últimos dias vai ser só um povo e um cabeça, que é Cristo. Ou seja, a casa de Judá e a casa de Israel vai se unificar e vai se tornar um povo só. Aí eu te pergunto, se casa de Israel e casa de Judá vai se tornar um povo só, onde que fica a igreja nessa história? Entende? Então tá ligado. Tá ligado com a gente. Igreja e casa de Israel. Okay? Casa de Judá não, porque eles não aceitaram. Os judeus não aceitaram Cristo por enquanto. Tem um tempo determinado para eles aceitarem, né? Tá na palavra. Projeto de Deus, né? Não é que Deus não quis, mas é projeto de Deus. No final dos dias eles vão aceitar. Vão reconhecer o Messias. Vão receber o Messias e vão fazer parte da igreja junto com a gente. É o que Ezequiel está falando. Isaías 11, ok? Então vamos lá, verso 15 eu parei, né? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois povos, casa de Israel e casa de Judá, criassem em si mesmo um só homem, fazendo a paz. Para aqui. Veja que falou da lei, que Jesus aboliu em formas de mandamento, né, a lei na sua carne. E o sábado está na lei, entende? Não só o sábado, né? Não só o sábado, tem tanta coisa para falar dentro da lei que muitos hoje, né, dentro da igreja praticam, né? Muitas coisas, mas vamos por enquanto trabalhar só o sábado aí. 16. E reconciliasse os dois povos, ambos, em um só corpo, em Deus, com Deus, né, que é Cristo. Olha, casa de Israel, casa de Judá, um só corpo. Tá vendo? A igreja aqui. Vamos lá. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Isaías 11 fala disso. 17. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, as 10 tribos que foram espalhadas, e também aqueles que estão perto. E, né, vamos lá. 18. Porque por ele, ambos, né, as duas casas, temos acesso ao Pai em um espírito. 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. 20. Edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tá vendo? Então, casa de Israel é o que eu falo, tá nos profetas, tá nos apóstolos, tá ligadinho. Não tem como desconectar. Vamos lá. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário edificado do Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado, para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia. Já veja que Paulo falou aqui, nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus, né, na terra, ok? Não é no céu, não. Ok? Importante aqui, ó, já está desenhado aqui uma outra coisinha aqui, né? Capítulo 3 de Efésios. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios, efraimitas, israelitas, igreja do hoje, eu, você. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça que a mim foi confiada a vós outros. Atos 15:9 ou Atos 9:15, alguma coisa assim, né? Quando Deus chama ele lá, o chamado dele lá. Quando o Barnabé questiona, né? O discípulo lá, Barnabé, acho que é Barnabé mesmo. Não lembro agora. Vamos lá, verso 2. Ou melhor, verso 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente. Olha aí que Paulo acabou de falar.
segundo uma revelação que me foi me dada, certo? Uma grande revelação, um mistério que me foi revelado, o qual há pouco eu escrevi. O que ele acabou de escrever há pouco, resumido, né? O mistério das duas casas que eu estou lendo com vocês. Tá vendo? Verso 4. Pelo que quando vocês lerem, possam compreender o meu discernimento e mistério de Cristo, qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Veja que em outra época não foi dado a conhecer, entende? Então Deus está preparando para essa época, para a galera, para nós conhecer essas coisas, né, que estavam ocultas, escondidas em Deus. Como agora foi revelado aos seus santos e apóstolos e profetas no Espírito. Verso 6. A saber que os gentios, casa de Israel, eu, você, as 10 tribos, né, que foram espalhadas, são cordeiros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa feita a Abraão em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Até aqui tá bom. Vamos dar um pulinho aqui em Colossenses, uma palavrinha ali, capítulo 2. Eu gostaria de ler, sabe, capítulo 1, capítulo 2 inteirinho de Colossenses. Gostaria mesmo. Que vai falar do sábado aqui. E das duas casas também, com certeza. O que acontece? Meus irmãos aí da igreja adventista, né, quando eles vão falar do sábado, no Novo Testamento, principalmente, aí eles pegam o verso isolado aqui, ó, verso 17. Vou ler para você o verso 17 do capítulo 2 de Colossenses. Está dizendo assim, ó. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ou melhor, é o 18, desculpa. É o 18. Não, é o 16. Eu tô confundindo tô confundindo os versos. É o verso 16, presta atenção, vamos lá. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então o adventista pega esse verso e fala, ó, tem que guardar o sábado, o apóstolo Paulo guarda o sábado. Entende? Esse verso aqui de Colossenses 2,16, eles falam que Paulo guardava o sábado. Agora vamos pegar o contexto, vamos pegar o foco da mensagem do apóstolo. Eu queria pegar desde o capítulo 1, mas eu vou pegar desde o verso 11, que você já vai entender o que Paulo está falando. Do 11 adiante, tá? Ainda li o 16, né? Agora eu vou ler do 11 para frente. Vamos lá. Nele também fostes circuncidados. Opa, nele quem? Cristo. Eu fui circuncidado. Então aí já cai por terra o negócio de circuncisão, né? Não, porque tem que fazer circuncisão. No caso, os judeus. Eles circuncidam até hoje. Que é lei, né? Já caiu um por terra. Vamos lá. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Quando eu deixo de pecar, quando eu deixo, entende? Deixo essas coisas de lado, eu sou circuncidado. Quando eu aceito Cristo, quando eu recebo Cristo, adoro a Cristo, obedeço a Cristo, eu já sou circuncidado pela fé. Ponto. Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 13. E a vocês outros que estavam mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, lei, vos deu vida juntamente com ele, perdoando a todos nos nossos delitos, glória, tendo cancelado o escrito, né, o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, lei, o qual nos era prejudicial, prejudicava, castigava, oprimia. Removeu-o inteiramente, não removeu uma parte, removeu 100% da lei, 100%. Deixa eu me encontrar aqui que eu perdi onde eu parei, né? Vamos lá. Achei aqui, ó. Inteiramente. Encravando-os na cruz, verso 15. E despojando os principados e potestades publicamente expôs, né? Desprezando, triunfando deles na cruz. Olha que coisa linda, gente. Quanta coisa aqui. Queria ter tempo para falar disso, meu Deus. 16. Ninguém, pois, vos julgue, irmãos, por causa de comida, bebida, ou de dia de festa, lua nova, ou sábados. Ao 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas, tem sido desenho, tem sido rascunho das coisas que iam a vir, né? Haviam de vir.
porém o corpo é de Cristo. Preste atenção, Paulo está falando. Ninguém vos engane, né, por causa de festa. Por que Paulo está falando isso? Veja bem, eu quero que você entenda. Se eu estou tendo dificuldade para falar para vocês isso aqui, eu imagino Paulo na época dele. Porque é onde ele viveu o momento em que as 10 tribos que foram espalhadas pelas nações guardavam o sábado, né, praticavam as festas, né? Tava na mente deles um negócio de festa, entende? Um costume, uma lei, uma doutrina, como é que eu vou falar aqui? Um rito, né? Uma prática. E aí Paulo está vivendo exatamente o momento em que ele precisa tirar as 10 tribos da lei e colocar eles na graça. E ele precisa fazer isso explicando. Você imaginou um negócio desse? Que coisa terrível para o apóstolo Paulo nessa época para explicar para eles? Galera, Jesus veio para acabar com tudo isso aí. Isso aí era sombra. Isso aí é um desenho que ele fez lá no passado. É para mostrar que no futuro ia ser uma glória ser revelada em nós. Agora é pela fé. Você guarda o sábado, pela fé. Irmãos, uma outra coisinha que está ligadinha. Acho que eu vou falar em outro lá em Gálatas. Não vou falar aqui agora, não. Eu vou ficar quietinho aqui na minha boca. Vou fechar minha boca. Eu ia entrar em outra parte aqui, mas eu não vou entrar, não. Então, o que acontece, meu irmão? Vamos lá. Eu vou ler mais um pouquinho aqui de Colossenses. Vai lá, vamos lá. Ninguém se faça de árbitro contra vocês, pretextuando humildade ou culto de anjos, baseando-se em visões, efetuando sem motivos, né? Algum na sua carne ou mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E aqui tá bom. Aqui vai continuar falando, mas o que acontece? O vídeo já está ficando grande aqui. Eu vou lá para a quarta parte, né? Não vai caber, não tem jeito. Eu quero falar de Hebreus, eu quero falar de Gálatas, e enfim. Mas então veja que aqui o apóstolo Paulo acabou de falar ali, você viu. No texto mais usado pelos adventistas, né, para guardar o sábado. Você viu que o apóstolo Paulo falou: olha, galera, não adianta vocês guardar o sábado. Isso aqui é uma sombra, galera. Presta atenção, é sombra, é desenho, é rascunho. Entende? De alguma coisa que iria vir maior, em proporção maior, entende? Eu queria que você entendesse, compreendesse isso, mas eu vou para a quarta parte. Eu vou lá para a quarta parte, a gente vai em Gálatas e Hebreus. Beleza, galera? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Não esquece de comentar, de curtir. Se tiver alguma dúvida aí, pode colocar aí que dentro do tempo oportuno eu vou estar respondendo aí, galera. Beleza? Deus abençoe vocês aí.